Boa tarde a todas e a todos. Já que esta comunicação transpassa o limitante do espaço, do tempo, das espécies, tendo essa dimensão virtual que estamos aqui como um mundo de conexão não menos real para os encontros dos seres em dimensões paralelas e ou cruzadas que encontraremos nessa cosmologia indígena. Faço uso da leitura como parte da estrutura de apresentação, já que parte do que irei expor são fragmentos da minha tese, escrita através de ensaios etnográficos, para que não seja perdido o ritmo da escrita e para evitar ser prolixo e não passar um pouco do tempo. Agradeço à professora Aizete Costa pelo convite para participar deste momento que tece um diálogo de urgência ao que devemos pensar e agir para a proteção do nosso bem mais comum, o planeta Terra, e das urgências ambientais que vivemos são parte de uma desconexão dos modos de vida humano no ecossistema. Da cara questão entre natureza e cultura, tão presente nas antropologias e parte do mundo dos humanos dito modernos, se é que algum dia já fomos, como coloca Bruno Latour. Então vamos vivendo um mal entendido do que podemos chamar, ou que chamamos de antropoceno. Essa era geológica, que para alguns cientistas é marcada pelo início dos profundos impactos negativos humanos no planeta, o advento da Revolução Industrial, e não de quais sistemas de produção e consumo fazemos o uso durante esse período. Donna Haraway levanta essa questão e que os humanos são parte do problema, a partir das formas que nos relacionamos com o meio, da qual temos esta relação regida pelo capital. E assim, estaríamos mais para um chamado capitaloceno, ou era do capital, do que para o antropoceno. E assim, exaltamos a questão. Entretanto, quais meios de relação e trocas poderiam ser empregados com o outro para o desenvolvimento de um espaço comum, dos bens comuns, e do que é de todos e não apenas dos humanos, trazendo um ponto de vista mais com animais, plantas, espíritos, dentro de uma cosmologia indígena. Trazer o pensamento ameríndio como uma das possibilidades para a construção de um novo paradigma socioambiental planetário ajuda a recolocar a dimensão animal humana dos humanos ainda como um animal na escala da natureza, como seres catalisadores de suas dinâmicas. Como fala David Abram, o devir humano, o tornar-se animal. No que cabe falar da política cósmica, que dinamiza os cosmos Runin nessa comunicação, me debruço sobre a noção de Retikia, que seria uma tradução do Hanchakuin, da língua dos Runicuins, relação, ou entrelaçar, dentro de uma cosmologia como um ponto central da sua construção à manutenção. Os Runicuin são uma sociedade que compartilha de relações com uma multiplicidade de seres de diferentes espécies, plantas, animais, de caça, pesca, espíritos e outros. No entanto, nem todos são parentes, mas possíveis afins. Se observarmos a construção do Beiarronicuim, da sua cultura, é baseado nas anedotas, nos miuí, ou nos pacarim, que são as rezas, os cantos, repleta de isomorfismos, ou apenas de animais ou humanos de acunha, como o Yaxukunauá, o homem sovina, o Capanhoxibu, que é o esquilo, dono do roçado, dos legumes, o Xumani, o dono da caça, e entre outros, que se confundem ao longo do conto, ou desses miuís, por corpos e indumentos transhumanizados. Então, acaba nunca se sabendo se eles se falam de animais, se estão falando de humanos ou de humanos com nome de animais. São também as suas percepções sensoriais do cosmos, transformadas em contos, em versos e vibrações sonoras do conhecimento do céu, das medicinas, do ciclo da natureza, com a caça e os roçados, como um livro vivo, e que sofre as modificações a cada presente vivenciado no encontro. As dinâmicas de socialidade, como expõe Anna Tsing, que encontramos em suas narrativas, dos mitos e etc., são descrições de seu cosmos e de seus mecanismos de coexistência, de uma ecologia aparentemente apocalíptica, da destruição, no entanto, quando se segue os rastros dos processos cosmopolíticos. De suas relações externas, percebemos um sistema de ciclo aberto e contínuo, um fluxo metabólico, do engendramento de vínculos aos outros.
Os povos ameríndios estão em relação de interdependência com seu entorno há mais de 11 mil anos, como diversas pesquisas no campo da arqueologia amazônica apontam. Nada que já não havia sido revelado através de suas cosmologias, que ainda demonstram que a floresta que conhecemos é antropogênica. No entanto, ao que discutimos nessa nossa fala é que a floresta não é apenas um construto humano, mas o resultado de trocas e interações entre tudo que ali compõe esse ecossistema. Os Runicuim possuem um arcabouço político que perpassa as necessidades e os modos de vida de sua sociedade humana, desenvolvendo uma tessitura de práticas ecológicas e políticas com alteridade para além dos humanos, dos campos de forças relacionais, das cosmopolíticas que envolvem o povo Runicuim com os outros seres, com os mundos outros, num instante político interdimensional. Os Runicuim do Rio Jordão vivem na ponta de um rio de muitas curvas, o Rio dos Paus, ou Rio Tarauacá, e do Rio dos Povos, o Rio Jordão. Lá encontras o maior Runicuim, o território Runicuim, dividido entre a floresta, com 35 aldeias, e o bairro Caxinauá, no município Jordão. Eles estão no sudoeste da Amazônia Acreana, entre o Brasil e o Peru. É nesse cosmos que falamos, estivemos imersos para observar e etnografar o Caxinawa, um ritual da fertilidade, como um sistema de relações de trocas metabólicas, químicas, de parentesco, gênero, da dádiva que chamamos como o estado de arte da troca, da relação, também entre humanos e não humanos, representada pelos Runicuim e os legumes através do ritual da fertilidade. Entretanto, durante o levantamento etnográfico em campo que estivemos, constatamos que as cosmologias Caxinauá e o próprio ritual em questão são compostos de uma rede intrincada de outros seres em agenciamento. Sendo assim, foi definido que o campo de investigação etnográfica se estenderia aos outros seres em interação e que, assim, seria necessário o uso de uma técnica de pesquisa que permitisse apreciar e se entrelaçar entre seres. Assim, fiz uso da etnografia multiespécie e passei a observar os humanos e suas relações com os outros seres, partes do seu cosmos, desse ecossistema, bem como de suas dinâmicas ecológicas, a partir de suas perspectivas e percepções, e assim fomos cartografando os eventos. O interesse pela troca, nessa cultura, pela alteridade, é parte do que os que constitui como um povo Runicuim, e socialmente estão divididos em duas famílias, o Inubacã, a família da onça, e o do Abacã, a família da jiboia. Famílias que não ficam simbolicamente a partir de suas características, mas apenas na esfera humana, eles perpassam esse ponto de vista ou perspectiva e vão para o mundo dos vegetais, das plantas, dos animais e de coisas. Eles compõem relações comensais a relações mutualísticas com os outros seres. Os caxinoás são conhecidos entre os ameríndios amazônicos como os caxibu, os comedores de carne. No entanto, são exímios agricultores com primorosas técnicas de cultivo, repletas de rezo e cantos que orientam no manejo do solo, na formação dos roçados e no uso das áreas florestais, visto que, para essa sociedade, o ato de cultivar a terra, fazer agricultura, é, na verdade, cultivar relações, criar parentesco. A caça e a agricultura são expressões de um desenvolvimento dos elos criados com os demais seres do seu entorno. É a construção de uma sociedade com os seres da natureza, como falava o finado Lida e Pajé em Camuru, da aldeia São Joaquim. No que diz a respeito aos sistemas de trocas e contraprestações, o povo Runicuim desenvolveu um alto grau de parcimônia, codificado em suas habilidades políticas, de relações interpessoais, de maneira interespecífica. A estrutura da cosmopolítica Caxinauá se emaranha em diferentes eixos, sendo as práticas da harmonia de seu território também a consequência do equilíbrio de seus relativos, mas travadas a partir de diálogos políticos exaustivos. O apoio mútuo, ou como eles chamam, o chucum-araiá, entre os parentes, é a expressão do Rainanã, da troca, do trabalho infinito, sendo a manutenção do envoltório social e sua relação diplomática com o mundo externo. Pensar a relação através da relação, como experimento empírico de observação, como fizemos,
ou observando a formação do roçado, as práticas de caça, pesca, todos com um arcabouço de signos, foram microcosmos ideais para se pensar no Kantianawa e nas relações ecológicas em que o Katinawas se envolvem. Como um desenvolvimento horizontalizado, diante do apoio através da diferença de potencial e das necessidades entre os seres presentes nesse espaço socioecológico, a socialidade, mais que humana, e como essa se desenvolve nos espaços além do território, a floresta. Para Viveres de Castro, que cita Moço, coloque que o mundo só existe a partir da diferença de potencial, que essa diferença entre as coisas para ele, é chamada de mana, ou a energia que rege as relações. Na anedota do Hiawashi Kunawa, do homem Suvina, que está relacionado com a busca dos Kaxinawás pelos legumes, pelo fogo, pelo algodão e outros objetos, servem também como uma referência para a observação das práticas das dinâmicas socioecológicas que estão ligadas ao acordo do seu sistema político e econômico como um todo, entre os humanos e não humanos, o que para Natsing o conceito de socialidade não faz distinção, inclui ambos. O cosmo, onde transitam esses seres, é permeado por uma multitude de outros agenciamentos, que trocam amabilidades e desapreços, como o Kapayoshibu, que é o Katipuru ou esquilo encantado, o Nishkan, que é o calango, que se arrisca pegando os legumes do Yashikunawa, que se negou a dar as sementes férteis para eles fazerem os seus roçados. Nesses miuís, é possível ver a relação de troca que formam a sociedade Honikuin entre outros seres e que mostra, e é possível ser visualizada no ritual do Katyanawa através de sua celebração, que segundo eles seria a transformabilidade de sua identidade com a alteridade, se transformar no outro. O ritual do Katyanawa reconstrói ritualisticamente a cosmogonia Kaxinawa, é a representação simbólica do mutualismo interespécies e entre gêneros, uma política cósmica pela abundância dos mundos. Durante o rito, buscam a empatia com a identificação, como o outro. O ritual da fertilidade é também um momento de complementariedade entre os sexos, é intergênero, é uma relação que, numa disputa entre o mundo masculino e feminino, com ataques verbais e objetos simbólicos, desenvolve uma relação do que seria a troca de parentesco, mas o desenvolvimento de duas famílias que fazem como e servem como eixo da construção do que o próprio Honikuin se compõe como sociedade. E o que mais buscam seria, não, na verdade, entrar entre uma disputa entre vencedores e perdedores, mas o selar de uma comunhão entre as diferenças de potência. Segundo o ponto de vista Honikuin, essas diferenças de potência não qualificam como diferenças que acabam, por si só, criando afastamentos entre o que seriam essas polaridades de famílias, mas sim são essas diferenças de potência que criam um corpo e constroem esse povo. É isso, agradeço a professora Risete e passo a palavra.